Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós damos as boas-vindas a vocês para mais um culto de louvor, de adoração e de ministração da palavra do nosso Deus. A Igreja Metodista em Pinheiros tem alegria em compartilhar com todos e todas que puderem participar juntamente com a gente, aqui nesse espaço virtual e oportunamente também lá em nosso templo, onde nós sempre temos a alegria de acolher a todos e todas na presença do nosso Deus. Vamos, neste momento, acompanhar a leitura no livro dos Salmos, o Salmo 105, a partir do versículo 1, que diz: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, torne conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembrem-se das suas maravilhas, das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Que essas palavras possam trazer na sua vida despertamento, especialmente para dar graças ao Senhor, para invocar o seu nome e para falar dos seus feitos, para que os feitos de Deus sejam conhecidos. Nós vamos cantar o hino de número 105 do Inário Evangélico, um hino maravilhoso da nossa tradição evangélica, cristã, e convidamos vocês para cantarem juntamente conosco. Ao Deus de Abrão louvai.
de cantarmos este hino maravilhoso, convido você para falarmos com o Senhor em adoração diante dele. Pai querido, Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és o Deus grande, o Senhor tem feito, sim, feitos extraordinários pelas nossas vidas e pelo Teu povo, Senhor. Nós reconhecemos como nosso privilégio estarmos aqui, Senhor, neste momento de adoração, e nós confiamos, ó Deus, que o Senhor tenha graça, que o Senhor tenha provisão, que o Senhor usa de misericórdia, Pai, para que as nossas vidas sejam acolhidas diante do trono da Tua graça. Aceita, ó Deus, o culto que nós ofertamos, aceita, Senhor, as nossas vidas e vai ao encontro, Senhor, de cada mente, de cada coração. Toca, Senhor, conforme o Teu propósito, conforme o Teu querer e glorifica, Senhor Deus, o Teu santo nome. Este é o nosso pedido, Senhor. Esta é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. E ainda queremos convidar vocês para acompanhar a leitura. Agora na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, que diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E eu convido você para que neste momento nós possamos falar com o nosso Deus a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo o perdão ao Senhor, mas confiantes, porque a palavra nos diz que o Espírito ajuda as nossas fraquezas e que Ele intercede junto a Deus pelas nossas vidas. Ore ao Senhor, fale com Ele sobre a sua vida e sobre os seus pecados. Sim, Senhor Deus, nós somos pecadores e pecadoras. E precisamos, ó Pai, do Teu perdão. E nós precisamos desta obra do Espírito, que nos ajuda nas nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, que cada vida dos Teus filhos e filhas possa, neste momento, ó Deus, reconhecer a Tua graça, reconhecer o Teu amor, ó Deus, e confiar na Tua infinita misericórdia, Senhor Deus, para perdoar os pecados, para purificar dos nossos erros, ó Deus, para nos fortalecer e nos abençoar, ó Deus, na Tua presença e na Tua vontade, em nome de Jesus. E ainda a palavra de Deus, através da carta aos Romanos, nos diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Com esta segurança daquilo que nos anuncia a palavra de Deus, que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos agora acolher as orientações, os avisos, as expressões de gratidão, de louvor, e que todos nós possamos louvar ao nosso Deus através dos cânticos neste momento. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus.
Graça e paz. 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome da Tesouraria da Igreja Metodista em Pinheiros, estamos passando para agradecer. Primeiramente a Deus, que continua a nos abençoar, suprindo a nossa igreja em todas as suas necessidades espirituais, materiais, financeiras. Agradecemos também a você, membro e contribuinte de nossa igreja, que permaneceu fiel nesse momento de isolamento social, em que todos nós estamos privados de comparecer presencialmente em nossa igreja em Pinheiros. As nossas receitas, arrecadação nesses meses de pandemia, têm superado as despesas, e com isso todos os nossos compromissos continuam sendo honrados. Em 2 Timóteo 1,12 encontramos: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Somos um povo abençoado, temos um Deus em quem podemos confiar. Por isso é que rogamos a ele que continue presente com toda sorte de bênçãos da saúde, da família, do trabalho. Também rogamos a Deus que neste momento de pandemia, que ele oriente os pesquisadores para que a tão sonhada vacina seja descoberta e a nossa terra seja curada. Grande abraço, continue se cuidando, sempre abençoado por Ele, o Senhor nosso Deus. Amém. Eu convido para, neste momento do nosso culto, fazermos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos 31 a 33 e 44 a 52. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Palavra de Deus para as nossas vidas. Crescimento, prioridade, acolhimento e separação, como características do reino dos céus. Em um encontro com uma grande multidão à beira-mar, assentado em um barco, Jesus ensina a todos e todas que estão em pé naquela praia. Grandes multidões, diz lá a narrativa no capítulo 13. Jesus ensina através de parábolas um método de utilizar figuras e acontecimentos do dia a dia das pessoas
para ilustrar e ajudar na compreensão de assuntos e conceitos preciosos e profundos. O capítulo 13 é considerado como parte central do Evangelho de Mateus, que é estruturado, por sua vez, em um conjunto de 5 ensinamentos de Jesus. O ensino do monte, nos capítulos 5 a 7, as instruções para a missão dos discípulos, no capítulo 10, o ensino sobre o reino, no capítulo 13, as instruções para a vida na comunidade, com o tema do perdão como central, no capítulo 18, e o ensino escatológico, com a recompensa dos justos, nos capítulos 24 e 25. E todos estes ensinamentos, eles são emoldurados pela introdução que vai até o capítulo 4 e dá ênfase na chegada dos estrangeiros, os magos, que vieram e reconheceram a soberania de Jesus. E pela parte final do livro, no capítulo 28, quando no Monte da Galileia Jesus encontrou e enviou seus discípulos e discípulas em missão para todas as etnias, até aos confins da terra. No nosso texto, o assunto abordado por Jesus é o reino dos céus. E para ajudar seus ouvintes, especialmente os discípulos e discípulas, a compreenderem sobre o reino dos céus, Jesus fez uso de figuras simples, como a de uma pequena semente que é plantada por um homem. A figura do fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha. A figura de um tesouro escondido no campo que é achado. Uma pérola de grande valor que é procurada e encontrada por um negociante capaz de abrir mão de tudo o mais para comprar essa pérola. Uma rede de pescar que pesca todo tipo de peixe. E os pescadores que separam os bons dos ruins. E por último, um baú ou depósito onde um pai de família guarda e tira coisas novas e coisas velhas. São muitos ensinos encontrados na simplicidade e na profundidade dessas figuras tomadas por Jesus. Vamos ver algumas dessas figuras. Primeiro, com a parábola do grão de mostarda, nós aprendemos que o reino de Deus pode ser considerado pequeno, mas se plantado se tornará grande. E nessa grandeza o destaque é para a sua capacidade surpreendente de acolhimento. Aquela semente pequena se tornou a maior das hortaliças e as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Com a parábola do fermento é ressaltada a capacidade do reino de, se colocado no meio da massa, produzir crescimento, se multiplicar. Imagina uma iniciativa pequena de cuidado com pessoas menos favorecidas e os valores do reino de Deus sendo manifestados ali naquela pequena iniciativa. Essa atividade de amor só tem a crescer e ganhar. Imagina um movimento em favor da justiça e a possibilidade de que os valores do reino sejam manifestados nesse movimento. Com a parábola do tesouro escondido e da pérola, aprendemos que os valores do reino dos céus são superiores, que quando nos deparamos com eles, devemos torná-los prioridades em nossa vida. Quando o fazemos com alegria. Abrimos mão de outras coisas em favor do reino dos céus e fazemos isto com alegria. Ter o reino dos céus como prioridade nos ajuda a não sermos mundanos, a não ficarmos focados apenas nas coisas materiais e nos valores dessa vida terrena. Com a parábola da rede, nós aprendemos também sobre a inclusão e acolhimento. A rede do reino pega todo tipo e toda espécie. O evangelho é inclusivo, mas haverá separação
entre os bons que são colocados nos cestos e os ruins que são jogados fora. Nós aprendemos que a rede é inclusiva, que haverá separação no final, mas que a separação será feita pelos anjos e não por nós. E diz que haverá choro e ranger de dentes quando os maus forem lançados na fornalha acesa. E por último, irmãos e irmãs, a figura de um baú ou um depósito de um pai de família. Essa figura nos ensina que a pessoa que ensina sobre o reino dos céus é como esse pai que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A ideia de coisas novas nos ajuda a perceber a importância dos novos ensinamentos, dos novos recursos, até mesmo dos novos valores, enquanto que a ideia das coisas velhas ressalta a importância das coisas e valores antigos, aquela herança e os valores recebidos de nossos pais e avós, de nossos antecessores, das pessoas que viveram a fé antes de nós, como os cânticos novos e também os hinos tradicionais, que nos conectam com o tempo presente, no caso dos cânticos novos, e também nos conectam com as gerações e experiências anteriores a nós, no caso dos hinos tradicionais. Irmãos e irmãs, nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Estamos nos caminhos da missão, com o desafio de viver em unidade, com os valores do reino de Deus. Não vamos nos esquecer dessas preciosas lições contidas nessas figuras que foram tomadas por Jesus. Por exemplo, a capacidade de crescimento de uma pequena fagulha do reino dos céus. Uma pequena semente que, se plantada, vai crescer, vai frutificar, vai se multiplicar. Por isso não vamos perder a oportunidade de semear, de misturar, de manifestar o reino dos céus em todo lugar. O valor do reino e a condição de prioridade que ele precisa ocupar em nossas vidas, a ponto de abrirmos mão de outras coisas em proveito daquilo que nós consideramos como principal e como objetivo da nossa vida. A condição de acolhimento, mas também de juízo. Por último, as coisas novas e as coisas antigas, todas com muito valor e que devem estar guardadas e serem tiradas de nosso depósito. Eu espero, irmãos e irmãs, que você tenha acompanhado, que você tenha refletido sobre essas figuras e sobre a aplicação delas na sua vida, nas nossas vidas também, como parte da igreja, como parte da comunidade de fé. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus resplandeça na sua vida a sua luz, a luz da sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.
Graça e paz, irmãos e irmãs. A palavra de Deus nos mostrou hoje que a transformação acontece depois do cativar, do compromisso, e só acontece com muita dedicação, com paciência e perseverança. Será que depois da pandemia nós vamos ter tudo isso? Sem a ajuda de Deus não teremos. Mas certo é que Deus suscitará ajuda e Ele há de nos ajudar. Ele nos ajudará, transformando o nosso medo em coragem, a nossa insegurança em certeza, a nossa dúvida em fé. Vamos orar? Deus eterno e santo Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te buscamos agradecidos por seu amor, por sua bondade e misericórdia que nos tem revelado. Nós agradecemos por podermos pertencer à família da fé, sua família. Nós te agradecemos por cada um que encontramos em nosso caminho. Nós nos preocupamos com todos aqueles que vivem uma vida como se o Senhor não existisse, como se tudo dependesse deles e de mais ninguém. Sê com eles e desperta neles a fé. Mostra-nos como podemos ajudá-los. Nós te agradecemos por sua palavra, que ainda hoje nos fala, chama e capacita. Permite que o nosso testemunho mova corações para ti e para o que é seu. Perdoa as vezes que nos falta a fé, a esperança e o amor. Chama-nos a eles sempre de novo. Sê com tua igreja em todos os lugares. Lembra-te do teu povo na face da terra e dos que se reúnem como Igreja Metodista do Brasil. Pedimos pelas autoridades, por todos aqueles que nos governam, inspira-lhes humildade e bom senso. Dá-nos a sua paz, Senhor. Sê com os doentes e enlutados. Lembra-te das crianças, dos jovens. Sê com os idosos, dando-lhes saúde, conforto, esperança e segurança. Abençoa-nos, Senhor, nesta última semana de julho. Abençoa as vacinas contra a Covid-19 que estão sendo testadas. Colocamos tudo isso e muito mais que está em nossos corações diante de Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Foi bom estarmos juntos mais uma vez. Convido vocês para nos assistirem de novo no próximo domingo. E lembrando que domingo que vem já é o primeiro domingo de agosto. Então preparem o seu pão, o seu cálice, para juntos participarmos da ceia do Senhor. Tá bom? E não esqueçam de dar o seu joinha aqui no YouTube. Isso vai nos ajudar bastante. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês, mesmo que seja virtual.